Buenas amigos telespectadores do programa Quando o Verso Vem Pras Casas, aqui pela Web Rádio e TV Caciqui. Hoje estamos lisonjeados com a presença do autor e escritor Sérgio Carvalho Pereira, tanto soma no cancioneiro gaúcho e com suas letras de grandes importâncias e parcerias no meio do cancioneiro. E hoje vai dar uma proseada com a gente, contando um pouco da sua carreira, contando um pouco das suas músicas que fizeram e ainda fazem sucesso até hoje. E vamos conversando com ele a partir de agora. Sérgio, mais uma vez muito obrigado e é uma honra ter você aqui no nosso programa. Honra é minha voltar a Caciqui sempre, né? Cruzar um desses rios, uma das pontes desses rios e entrar aqui nessa cidade que eu quero tanto e para a qual devo tanto. Estar no teu programa também é uma alegria e saber que vocês, jovens aqui de Caciqui, não perdem, né, essa vontade e não perdem o rumo desse compromisso que tem em manter sempre acesa essa vinculação e esse respeito, resgate e amor pela cultura do Sul. E é nesse barco que eu estou, né, na cultura regional do Sul, há tantos anos compondo e criando canções e criando poemas e que felizmente são conhecidas de vocês, né? Por isso vocês me trazem aqui e eu com muito orgulho estou. É isso aí. A gente vai conversar um pouco com o Sérgio, ele vai contar um pouco das letras que a gente conhece. Às vezes a gente ouve o cantor, o intérprete, mas às vezes não sabe quem é que fez, né? Mas então a gente dá um valor muito importante, que é muito importante o autor das letras. E o Sérgio, muitas letras que a gente conhece, as principais são do Luiz Marenco, que interpreta. Inclusive vamos contar um pouco da história, para contar para o pessoal que está olhando, um pouco da história do Cantador de Campanha, que foi aqui pelas bandas da Azevedo Sodré. Isso, exatamente. Conta um pouco para o pessoal aí que está assistindo o Cantador de Campanha. Olha, o Cantador de Campanha é uma inspiração que veio de uma memória de infância, eu diria de início de adolescência. Eu tive toda a minha infância, desde muito criança, muito pequeno, desde que eu me lembro e me recordo, vinculado à estância do Parador, à estância de tios, de tios avós meus, tios da minha mãe. Primeiramente do tio Alarico, brasiliense, e depois passou para o tio Almiro, brasiliense, a administração dessa estância, e a minha avó, a Marcelina Brasiliense Carvalho. Através dela e através da vinculação com os irmãos dela, meus tios avós, eu tive uma infância e uma adolescência toda na estância do Parador. Lá então veio cruzando os anos e eu vim crescendo e vim testemunhando todas as atividades de campo e todas as atividades que circulam o mundo do campo. E uma delas, e vinculando agora diretamente ao tema que nós estamos conversando, eram os bailes. Então eu era criança e via o capataz, o seu Vilmar, se arrumarem, os peões se arrumarem e tal, e iam para os bailes, e eu, logicamente, criança, ficava nas casas, ficava com as mulheres nas casas. A partir de um determinado momento, ficava muito contrariado, porque eu já saía no campo, já ajudava no campo e tal, mas quando chegava na hora dos bailes, era muito criança e ficava de fora. Até que chegou um dia que o capataz, e ali que foi como se fosse um debut, né? A gente conhece os debuts, que são uma passagem, né, das moças, e nesse caso meu, especificamente, foi quando o capataz me achou em condições de ser um homenzinho já, de participar de um baile, e me convida, me diz: Serginho, quer ir no baile conosco? E era tudo que eu esperava, há muitos anos, na verdade, né? Aí me ajeitei, peguei a melhor pilcha que eu tinha, e lá com meus 13 anos e meio para 14 anos, por aí, fui com eles a cavalo, como era, e o baile, esse baile que eu acabei contando na canção, muitos anos depois, mais de 40 anos depois, né, ele foi o primeiro baile que eu fui. E, logicamente, esse baile nunca me saiu da memória, foi um evento assim marcante na minha vida. Era um baile que se realizava num rancho de fundo de campo e era em homenagem ao batizado de uma filha desse dono, desse posteiro, dono desse rancho de fundo de campo. De tarde havia estado lá o padre de São Gabriel e batizado algumas crianças da região, e uma delas foi a filha menor desse senhor, o seu Gomercindo. E eu fui convidado para esse episódio, sabia disso, porque de noite eles realizaram um baile em homenagem a esse evento familiar. E eles, durante a semana, foram convidar o seu Vilmar para o baile, capataz da Estância do Parador, e pediram para o seu Vilmar levar os músicos. Porque nosso pessoal, nos peões da Estância do Parador, tinha um pandeirista, o Bujão.
Bujão que ainda trabalha por aí, é um homem rural e muito respeitado, muito conhecido aqui nas redondezas e tocava pandeiro. Na estância Apeçu, perto da estância do Parador, existia um peão, o Condonga, que tocava violão e violão canhoto, né? Um violão com o braço para o lado invertido porque ele era canhoto. E no Retiro, morava numa volanta, numa casinha dessas em beira de lavoura, tinha um gaiteiro, o Amadeus. Eu e o seu Vilmar, que eu não largava o costado do capataz, sempre ensinando meus petiços e meus cavalos, depois mais adiante, sempre junto com o capataz, seu Vilmar, que era como um segundo pai aqui na Estância do Parador, que me ensinou muitas coisas, praticamente tudo que eu conheço do campo, que eu canto hoje, aprendi e vivenciei com o seu Vilmar, como essa canção, o Cantador de Campanha. Pois aí nós fomos durante a semana, depois de receber o pedido do dono do baile, fomos a esses 3 lugares e acertamos com esses músicos. Um trabalhava conosco, na época era domador na Estância do Parador, e depois vieram no sábado assim, logo depois do almoço começou a chegou um e depois chegou outro. E mais os peões da Estância do Parador, nós saímos numa comitiva muito grande para aquele baile. Os peões, o capataz convidado, eu, que o capataz estava me levando, né, que era sobrinho do dono da estância, e os 2 músicos e mais um músico que estava conosco ali, que era o Bujão. E o que me chamou muito a atenção nesse baile, claro, eu era uma criança praticamente, se eu dancei 1 ou 2 marcas que alguém me tirou para dançar, tal, por diversão, porque eu era muito criança mesmo, mas o que me chamou muito a atenção, que sempre me chamou a atenção a vida inteira, foi a música, né? Foi a poesia, a parte artística em si. Eu fiquei admirado incrivelmente de ver aqueles 3 homens animar um baile uma noite inteira, pouquíssima gente no baile, né? Porque pouquíssima gente existe e vive nesses fundos, mas uma animação muito grande, um respeito muito grande, um baile muito lindo, um evento muito bonito. E esses músicos tocaram o repertório sem repetir música e faziam vocais em primeira e segunda voz e tocavam muito bem a cordiona e o violão e a própria percussão que era feita pelo pandeiro do Bujão. E eram músicos sem instrução, sem professor, sem academia, sem escola. São músicos intuitivos, né? Então, verdadeira arte assim, que esse pessoal carrega e que o ser humano, de alguma maneira, todo ele, né, carrega e que só tem que permitir que ela aflore e ter as condições para que aquilo aconteça. Eu fiquei muito encantado e um dia resolvi homenagear esses músicos na figura do cantador de campanha. Como eu digo ali, eu não tenho no bolso R$1 e efetivamente esses músicos não eram pagos, né? Mas tinham o orgulho de ser o cantador dessa gente de fora, porque ali quem cantava eram eles, quem animava eram eles eram os protagonistas da festa, né? E assim executei o cantador da campanha. Essas pessoas que eu cito ali eram figuras que participaram da festa, as filhas do dono da casa, os músicos principalmente, que são, nesse caso, é o mote principal, é o motivo principal da minha canção. Exaltar, né, saudar e fazer uma referência que fique marcado esses músicos de campo, esses músicos intuitivos, sem professor, sem escola e geniais, como eram esses, o Amadeus, o Condonga e o Bujão. É isso aí, e para muita gente que não sabe, não conhece, a história do cantador de campanha foi aqui para essas bandas, né? De Azevedo Sodré. Sim, a Estância do Parador, ela é no limite, o limite do campo detrás das casas é um areal, como se fosse um rio. E esse areal é o limite político, o limite natural do município de Caciqui com São Gabriel. Então, quando um boi nos fugia, quando o areal enchia e levava a rede, a cerca que separava um lado do outro desse rio, né, dessa sanga, que é a sanga do areal, nós íamos buscar o boi em São Gabriel, porque o campo de lá já era São Gabriel. Logo em seguida, seguindo mais uma hora e meia de trote chasqueiro, tu chegava no Azevedo Sodré, lá na beira do trem, né? E perto da nossa estância também passava a linha do trem, mais adiante já, né? 1h30 a cavalo mais ou menos, e a estação mais próxima é a Parada Leônidas e a estação do Retiro. Esses eram muito conhecidos, esses lugares, na época do trem de passageiro, porque as pessoas viajavam, as pessoas do campo e dessas estâncias, nessas regiões, eram servidas pelo transporte público do trem, né? Lamentavelmente, hoje não existe, né? Existe ainda a linha férrea, a mesma linha férrea passa por esses mesmos lugares, mas os lugares mesmo tiveram uma retração muito grande, uma diminuição muito grande de população e de habitações e tal, exatamente porque a linha férrea
de passageiro, né, que servia esses lugares, desapareceu aqui no Rio Grande do Sul e de maneira geral no Brasil inteiro. Então o Azevedo Sodré era logo ali. Quando eu cito essa geografia que esses músicos, né, ele fala que o cantador de campanha canta baile nos fundos do campo do Retiro a Azevedo Sodré. Eu limito mais ou menos uma geografia onde esses cantores animavam bailes. Muitas vezes eles animavam, esse mesmo trio, eu cheguei a assistir também, fandangos e bailes na própria estação, na própria sede da estação férrea do Azevedo Sodré, ou da estação férrea do Retiro, ou em outras instâncias da região que por motivos como esse, um batizado, um casamento, um aniversário, o dono resolvia fazer um baile e com todo aquele ritual que nós conhecemos muito bem, com aquela polca de relação, com todas aquelas brincadeiras das cadeiras, aquela de tu tirar alguém pelo dedo, colocada numa frincha de uma parede, de uma porta, todas aquelas brincadeiras sãs, com muito respeito, né, e muito casamento e muito namoro se armou nesses bailes, mas sempre com muito respeito e muita correção. E foram momentos assim que me marcaram a personalidade, né, e principalmente nesse caso dessa canção me marcaram a minha carreira musical depois. Eu respeito muito, eu depois tive relações com músicos de academias, com músicos estudados e com músicos geniais também, mas sempre considero desses músicos, esses três que eu conheci e através deles todos esses outros músicos intuitivos de campanha, como do mesmo nível desses. Porque não é brincadeira de tocar uma noite inteira, tocar sem repetir o repertório, com tocar alegria. Com alegria, genial, e trazer alegria para aquele fundão lá. Muitas vezes os músicos geniais, os músicos estudados, não vão nesses lugares, né? Não é um lugar que eles vão para tocar para 20 pessoas, para tocar para 5 prendas e 7 gaúchos, né? E o pessoal da casa. Não, esse é um lugar pequeno, é um lugar e sem o atrativo financeiro, etc. Eu conheço muitos músicos, tenho um respeito muito grande por eles, sei que isso é uma profissão e tudo mais, mas nesse tempo eu conheci os cantadores de campanha e conheci uma outra maneira de levar a alegria, levar o divertimento e inclusive a cultura, porque era a música e certamente muita gente pela música se alegrou e se aproximou da arte através das canções, das letras, das poesias, da parte literária e da parte musical que eles levavam a essas populações perdidas nos fundões, né, nos fundões de campanha. É isso aí. Agora vocês vão acompanhar então a história do cantador de campanha, que a gente conhece, um grande sucesso do Luiz Marenco, e a letra é de Sérgio Carvalho Pereira. Sérgio, agora tu tinha citado ali dos debut tradicionalistas. O pessoal acho que não está sabendo, mas o primeiro debut tradicionalista do Rio Grande do Sul, talvez do mundo no caso, foi o seu avô que criou, né? É verdade. O senhor Argeu Carvalho dos Santos, que era um escritor autodidata, tanta importância deixou para o nosso município. Também eu faço parte do CTG, o qual ele foi patrão, e ele criou esse debut tradicionalista e deixou esse legado para a gente, no qual ele é o seu avô, e deixou também com certeza uma história para a família, e esses aprendizado da cultura, e essas veias que ficaram pulsando do nosso Rio Grande, né? Nenhuma dúvida. Meu avô foi muito, muito importante na minha formação, importante demais, né? Já seria naturalmente, né? Mas ele foi um avô muito especial, porque eu tive um vínculo muito forte com a cultura do Sul, e meu avô era a própria cultura do Sul, né? Ele foi fazendeiro, estancieiro, foi peão da estância, foi tropeiro, foi bolicheiro, foi patrão da CTG e foi um ícone tradicionalista, né? Um autodidata realmente. Eu tenho ainda livros lá em casa que foi meu avô que me deu. E eu vou contar essa particularidade que muito poucas vezes contei. O primeiro livro de poesia que eu ganhei com 10 para 12 anos, não me recordo bem, foi do meu avô. Um livro do Jaime Caetano Brown. E eu já lia, logicamente, nesse tempo, li aquele livro do Jaime Caetano Brown e os poemas do Pajador Missioneiro me aproximaram demasiadamente ao mundo do campo. Então era outra maneira de matar a saudade, é ler aqueles poemas, e decorei praticamente todos os livros do Jaime Caetano Brown, ainda sei decorar a maior parte dos poemas, que são coisas que a gente não esquece, e foi presente do meu avô que me presenteou. E muitas vezes, nos primeiros festivais que nós fomos, meu avô viajava conosco. Primeiramente fomos a festivais que não participávamos como competidores, eu e meu irmão, e por duas oportunidades saímos de Rio Grande de trem, viemos a Caciqui, 12 horas de viagem,
apiávamos aqui em Caciqui, pegávamos o meu avô e seguimos por Uruguaiana, no trem de Porto Alegre a Uruguaiana, fazendo essa baldeação. Víamos no trem da fronteira de Rio Grande a Caciqui, pegávamos Porto Alegre, Uruguaiana e íamos para Uruguaiana já com a presença do vô e acampávamos na Califórnia da Canção Nativa. Pelo menos 2 vezes fizemos esse movimento grande, assim, o vô conosco, né? Mais adiante eu seria um protagonista na Califórnia, né, com composição e com premiação lá, que me orgulhou tremendamente, assim. Meu avô já não estava mais aqui quando ganhei esse prêmio, mas me lembrei no dia, e para os amigos que estavam comigo, principalmente os amigos músicos e a minha companheira Kátia, eu disse, a primeira vez que eu vim aqui, eu era bem guri e vim com o vô Argeu e acampei ali na Pastoril e vi os ícones daquela época, meus artistas principais, aqueles que a gente se inspirou, inclusive o Jaime Caetano Brown, um deles lá na Califórnia da Canção Nativa, mas muitos outros deles, vi, e esses movimentos foram movimentos que marcaram uma trajetória que eu viria a ter mais adiante, né, vinculado a esse universo da música do Sul. Com certeza, e a gente sempre acompanha, eu gosto de buscar história, a gente sempre está tentando buscar mais conhecimento para agregar mais valores, né? E o Sr. Gil a gente já estudou bastante, já fizemos até depoimentos sobre ele lá na Secretaria Municipal de Educação. Então ele deixou sim um grande legado na cultura, né? Um ícone, como tu mesmo disse. E tu segue levando a cultura nesse teu dom de escritor, de fazer essas letras maravilhosas que a gente conhece. E é por aí. Agora eu vou lembrar uma certa feita que eu já vi essa história. A história da biografia. A história da biografia do Jaime. Conta um pouco pro pessoal. Ah, pois é. Eu recitei esses tempos aí, lá numa estância em Lages, Santa Catarina, lugar maravilhoso, dentro do movimento do festival que se realiza lá, que é essa Pecada da Canção. Eu recitei numa noite, numa estância que é um hotel fazenda que tem lá, o Hotel Fazenda do Barreiro, um poema chamado Biografia. E esse poema talvez tenha sido o primeiro poema, agora entre aspas, que eu tenha feito. No fundo, o poema não é meu. Eu era criança, muito criança, eu devia ser uns 12 anos, de 10 para 12 anos, eu não me recordo bem essa oportunidade. E nós aqui tínhamos um costume familiar de dar serenatas aqui em Caciqui para os parentes e para os amigos. Eram noitadas de serenata que começavam tipo 8 da noite, terminavam 8 da manhã tomando café, geralmente ali nos parentes que tem do lado da montanha uma propriedade, tinham vacas de leite, nós tomando leite, tirando leite, nós tomando café lá com eles, depois de ter passado por todas as casas e de parentes e amigos. E eram músicas, meu irmão tocava, eu tocava também e tal, eram músicas e poemas nessas casas, né? E eu, para agradar o meu avô, tendo ganhado dele esses livros que eu falei anteriormente do Jaime Caetano Brown, lá tinha um poema chamado Biografia. E é onde o poeta missioneiro, o nosso poeta maior, escreve sobre a biografia dele, né? A história dele e da família dele. E eu peguei e fiz um sem fim de alterações no poema do Jaime Caetano Brown, por isso que eu digo, entre aspas, foi o meu primeiro poema, logicamente esse é o poema do Jaime Caetano Brown. E fiz um sem fim de alteração, onde ele falava de um rio lá das Missões, eu botava o Ibicuí aqui, onde ele falava de um passo, eu botava o passo aqui do rio Caciqui, e assim fui alterando, e onde falava dos sobrenomes da família dele, eu botava os sobrenomes da minha família e tal, e recitei nesses eventos, sempre dizendo que era a biografia do Jaime Caetano Brown alterada para mim em relação à família. Aquilo foi um sucesso estrondoso, porque já é uma criança, né? Já é querido, na maneira que eu fui criado aqui, sempre com muito amor, com muito elogio, com muito incentivo, com muita autoestima, né? Me favoreceu muito a autoestima, esse convívio e esse carinho familiar que eu sempre tive. Então, nessa oportunidade, eu compus o Biografia e apresentei, aquilo foi um sucesso. Mais adiante, quando me aproximei do Jaime Caetano Brown, quando tive a oportunidade de conviver com ele, através da aproximação que o meu parceiro, meu irmão Luiz Marenco, teve com ele, que gravou discos inteiros com os poemas do pajador missioneiro, eu disse para ele, seu Jaime, tem que lhe contar uma coisa. E ele me disse, o que é? Uma vez eu peguei um poema seu, eu era criança dessa idade, tal, e fiz isso e contei para ele o que eu havia feito, né? E alterei tudo isso aqui e recitei o poema para ele. E ele me disse, mas pelo menos no final tu dizia que nós éramos parceiros, né? E aí eu fiquei contentíssimo, né? Que ele não teria ficado bravo comigo, que teria usado o poema dele para apropriação do poema dele para minha família. E dizia sempre, esse é um poema meu e do Jaime Caetano Brown. Então tá, ele me bateu. Não, nós somos parceiros, tá? Ele é muito, muito querido, muito meu amigo, assim, muito
amigo principalmente do Marenco, demasiadamente, né? E aí eu conto essa história, né? E aí eu digo pro pessoal, o Jaime Caetano Brau nunca teve parceria com ninguém, né? Muito menos comigo, em termos de poesia. Mas eu sempre digo para mexer com o pessoal, vou recitar um poema meu e do Jaime Caetano Brau, e recito minha biografia com a minha história, né? Mas que história teria eu, né, com 12 anos de idade, para contar uma biografia? Então eu usei a biografia da minha família, a trajetória da minha família, a trajetória do meu avô, principalmente, contada ali, sobre os cavalos, sobre as noites, sobre os feitos, as gauchadas, né, as paradas que ele contava, que passou contando a biografia dele, eu usava como se fosse toda a história da família Carvalho, né? E aquilo foi muito, muito interessante. E já foi, eu diria assim, foi o meu primeiro exercício na poesia, porque embora não tenha composto, é o poema do Jaime Caetano Brau, eu fiz as alterações, acertei as rimas, acertava as palavras, acertava a métrica para aquilo ficasse bem, alterando e pegando o sentido que eu queria, que é o sentido da família Carvalho, dentro da biografia do Jaime Caetano Brau. Essa é uma história muito curiosa, e eu recito seguidamente por aí. Eu acho até que ela é mais conhecida agora com os termos da família Carvalho do que propriamente com o do Jaime Caetano Brau. Eu mesmo conheço como da família Carvalho. Da família Carvalho, porque na verdade o Jaime não pegou uma época de pujança, assim como nós temos agora como o teu programa, como tantos programas e como tantas lives e como tanta possibilidade que a gente tem de falar e das coisas andarem tão rapidamente pela internet, aí para vários lugares. Nós podemos estar, teu programa agora seguramente está sendo escutado fora do Brasil. Alguém sintonizou, entrou aqui, está escutando lá, num outro lugar. A gente se surpreende, eu me surpreendo a cada dia quando recebo um contato pela rede aí de comunicação, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu te ouvi falar, ouvi uma música tua, e o sujeito está lá no Canadá, está não sei aonde. Isso é muito comum hoje em dia, né? Porque a rede está completamente interligada, né? E então o Jaime Caetano Brau talvez não tenha tido essa oportunidade. E eu tive, então, o biografia hoje já pertence mais à família Carvalho, mas ele é o poema do Jaime Caetano Brau. Biografia, quem quiser que procure na literatura inicial do Jaime, vai encontrar lá ele falando sobre os lugares, as locações e tudo mais, em relação à região das Missões. Eu já trouxe para cá e falei da geografia aqui entre os 3 rios de Caciqui e essa geografia linda nossa aqui da terra dos caciques. Muito bem, Sérgio, só para encerrar, vamos falar um pouco pro pessoal os mais intérpretes que tu tem. Sim. Além do Luiz Marenco, que a gente conhece bastante, quem são os outros que tu tem vínculo, que tu escreve as letras e presenteia esses amigos? Inicialmente, meu primeiro parceiro mesmo foi meu irmão. Meu irmão é um músico muito bom. É o músico mesmo da nossa família, né? É um músico inspirado. Então, quando eu voltei dos estudos da universidade para Rio Grande e começaram os festivais naquela época, eu procurei no meu irmão o respaldo musical para as minhas letras, né? E ele compôs as minhas primeiras melodias. Logo em seguida nós conhecemos o Marenco como cantor, e o Marenco tinha uma veia forte também de composição de melodias. Então, como o Duda não fazia questão daquilo e também era demorado, tem que ser respeitado em cada um o seu movimento e o seu tempo de criação. Então o Marenco começou a pegar algumas letras e ele mesmo musicar. E aquilo começou a dar muito certo, a nossa parceria, né? E eu fui o primeiro parceiro. Nós ganhamos o Marenco, o primeiro festival que ele ganhou foi conosco, né? Foi com uma melodia minha e do meu irmão, e depois com uma melodia minha mais adiante, foram as músicas Grito de Guerra e Canto Bagual. E na sequência, assim, né? E a partir dali pegou uma força tremenda, foi tendo novos parceiros, ele precisava mesmo abrir horizonte, porque ele queria uma carreira de cantor, e nós não tínhamos essa pretensão, nós tínhamos outras profissões, a gente tinha a música como um hobby, né? E tem um amigo meu que diz uma frase muito sábia, que o hobby é a verdadeira profissão da pessoa, porque tu faz aquilo, tu passa trabalho, tu te esforça e faz com um gosto tremendo. Então aquela verdadeira vocação da pessoa, não é a profissão, a verdadeira vocação da pessoa é aquilo que ela assume como hobby, né? Mas eu tinha outra atividade, meu irmão tinha outra atividade, a gente fazia a música nas horas vagas. E o Marenco seguiu o caminho dele, mas as primeiras composições foram com ele. Mais adiante, já com uma certa projeção dentro desse cenário, começou a se aproximar de mim muitos melodistas, né? E eu costumo dizer que não é com todo mundo que a gente compõe, e não é por questão de generalidade, tal, é por afinidade mesmo, porque eu como componho afinidade artística mesmo, como eu componho poemas, e eu mesmo musico esses poemas, geralmente eu não mostro para ninguém a minha melodia. Ela serve para a composição inicial lá, e depois eu entrego para um melodista. Mas eu tenho para mim como eu não sou melodista, mas eu conheço um pouco de música, eu tenho na cabeça qual é a melodia que cabe ali. E alguns melodistas são geniais, porque eles fazem essa leitura e fazem aquela melodia que eu comporia se fosse melodista.
Então aquilo é um casamento perfeito e tu queres, tu não dissocia mais a tua letra, a teu poema que tu compôs daquela melodia. Ao revés, quando isso acontece, me aconteceu muito poucas vezes, de uma melodia descasada, desassociada daquele teu poema, aquilo que não era o que tu sonhava para ele, é como um filho que tu briga com teu filho, tu não quer ver mais. É muito grave isso, né? Isso é uma coisa muito grave, não pode acontecer. E às vezes acontece, tu não quer escutar mais aquele teu tema, porque aquela melodia te afastou o teu poema de ti. Isso não me acontece atualmente, porque eu tenho um grupo restrito de melodistas com quem eu trabalho. Um deles é o Juliano Gomes, de Santana do Livramento, o Leonel Gomes, de Santana do Livramento, gaiteiro e compositor excelente, um melodista bárbaro, Christian Camargo, um outro melodista de candiota, assim, muito bom também, e a Luiz Rockenbach, que é um gaiteiro, tocou muito tempo com o Marenco, um gaiteiro excelente, também tenho melodias com ele. Se eu esquecer de alguém aqui, mas são muito poucos, basicamente o Marcelo Oliveira, um cantor também, tem 3 trabalhos com ele gravados. Uma das coisas importantes de dizer é que não produzo muito. Minha produção assim, é de 3, 4 poemas por ano, se tanto, né? Às vezes numa condição muito especial, um pouquinho mais, porque aí teríamos que entrar numa outra conversa, isso pode ser feito um dia, né? Sobre a maneira de compor, né? A maneira da inspiração e da criação. É um tema muito longo também e é muito interessante, mas aqui cabe dizer que eu componho pouco, então tenho poucos parceiros, que são esses parceiros que eu já conheço e que conseguem fazer a leitura dos meus poemas dentro das frases musicais, das frases melódicas. Então aquilo fica indissociável, como eu digo, quase a mesma coisa, né? Eu tenho uma melodia para o cantador de campanha que eu coloquei lá na minha casa. Hoje em dia todo mundo conhece a melodia do Marenco, porque eu passei para ele e ele colocou a melodia. Ela é muito melhor que a minha e é como se fosse a minha para mim, porque é quase a mesma a coisa que eu havia pensado, melhorada, né? Muito melhorada por ser um melodista superior. Então é assim que eu trabalho, e esses parceiros que eu carrego aí são responsáveis por essa trajetória que a gente tem, por esse respeito, por essa posição que a gente ocupa hoje dentro da música do Sul, com um orgulho tremendo. Se no início das Califórnias que eu ia, aquelas pessoas em si eram as vozes da nossa cultura, né? Hoje um orgulho muito grande que eu tenho, muito grande, podem ter certeza, uma grande responsabilidade ser reconhecido como uma das vozes da nossa cultura hoje. Isso é uma responsabilidade muito grande e também por isso componho pouco, porque cada vez que componho alguma coisa, ela tem a carga de que eu represento uma cultura, a cultura de um povo. Então aquilo que eu faço, né, tem que ter dignidade, tem que ter seriedade, tem que ter condições para ser apresentada como parte da cultura do nosso povo, né? Isso é um documento, cada vez que tu grava, aí que fica marcado como uma canção, um poema do Sul, e esse timbre, esse carimbo é muito sério, é muito importante, eu assim considero. Por isso tenho poucas criações e procuro cada vez que crio alguma coisa que ela me satisfaça e que tenha essas características que eu falei anteriormente. Que maravilha! Então, pessoal, a gente está entrevistando o autor e escritor Sérgio Carvalho Pereira, autor de diversos sucessos do cancioneiro gaúcho. E, Sérgio, que nem a gente estava comentando nos bastidores, a gente aqui em Caciqui, por ser uma cidade pequena, a gente tenta manter essa tradição viva, a cultura viva, e a gente tenta se virar de uma maneira, fazendo um programa cultural, conversando com artistas, cantando música dos artistas, que nem tu está participando do nosso projeto da Secretaria Municipal da Educação, fazendo um resgate da musicalidade. Então, o que a gente fazer para a cultura, a gente tem que abraçar com vontade, para não deixar morrer, né? Senão vai deixando se apagar aquela chama. Mas a gente sempre tem parceiros e amigos que estão sempre nos apoiando e junto com a gente. E dessa maneira a gente mantém viva essa chama. Para mim, eu tô até emocionado, para dizer assim, de estar recebendo o Sérgio Carvalho Pereira no meu programa. Pessoa que a gente acompanha e vê na televisão, que nem eu já vi no Galpão Crioulo, e conhece a história por longe, pelas músicas, pelas canções, e hoje estou entrevistando. Então para mim é uma honra te conhecer, te entrevistar e também para te participar do nosso programa. Mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigado por nos apoiar e sempre que precisar de nós aqui em Caciqui, temos sempre as ordens. Muito agradecido, emocionado estou eu. Sempre que eu falo aqui em Caciqui, sempre que sou chamado e costumeiramente atendo aos chamados, né, quando posso, e faço um esforço muito grande para sempre estar presente. Eu vivi aqui em Caciqui momentos emocionantes. Assim foi quando fui convidado para
ser o patrono da Feira do Livro, isso me deu um orgulho muito grande. Em outras ocasiões, desde o tempo do baile, do debutante, do debut tradicionalista, eu lá no General Osório apresentei um dos debuts tradicionalistas, eu e uma companheira de Rio Grande, a convite do meu avô. Aquilo também me marcou demasiadamente. No evento que nós estamos resgatando, agora vocês estão resgatando, eu por sorte estou participando, que é o resgate desse disco, o festival que levamos a música Rosário do Sul, mas são muitos momentos, né? E sempre a emoção é muito grande, porque o meu vínculo com essa cidade é eterno, né? É um vínculo que já vem, como eu falei, antes mesmo de eu nascer, né? Meus pais tinham suas raízes aqui, os dois. E embora eles tenham ido por questões de trabalho para Rio Grande, eles nunca nos afastaram aqui de Caciqui, ao contrário, ficamos tão ligados, que eu, embora tenha morado na beira da praia durante tanto tempo, não tenho vinculação praticamente nenhuma com o mundo do mar, com o mundo dos barcos, com o mundo do surf, com o mundo das atividades vinculadas. Eu, como eu falei anteriormente, eu vivia lá em Rio Grande, estudava e corria para Caciqui nos feriados, no 20 de setembro, nas férias do verão e nas férias do inverno. E nas férias do verão, invariavelmente, chegava atrasado já para as aulas, em meio de março, já porque não podia perder algumas atividades que tinham na campanha, como as carreiras do Sodré, como bailes, ou como atividades outras de campo. Caciqui sempre teve muito fortemente vinculada à nossa vida, e hoje mesmo estou aqui, estou te dando entrevista aqui em Caciqui, que aumenta mais essa emoção. Para encerrar, vocês já viram que eu falo bastante, né? Gosto de falar e emocionado um pouquinho mais. Para encerrar, eu sempre bendigo esse fato de haver aqui em Caciqui, de existir aqui em Caciqui, sempre, em todas as gerações. Eu já venho de um certo tempo, né? Passando por contando essas histórias, lembrando esses anos lá, desde o tempo da gravação desse disco, né? São muitos anos. Eu venho vendo que geração após geração, sempre em Caciqui, esse bastão, né? Como se fosse no revezamento, é passado de um grupo para outro, e sempre tem pessoas assim como tu e como outras tantas que nesse mesmo momento estão resgatando ou estão criando, né? Estão fazendo pela nossa cultura, que não é só resgate, mas que o resgate é tão importante que vocês estão fazendo agora, é resgate e nova criação. Então eu mesmo te perguntei antes de começar e quem são os cantores e quem são os músicos atuais, porque eu sei que eles se renovam. E se aqueles que eu conheci naquela época ainda estão por aí, como o caso do Giovanni, nosso parceiro, mas certamente agora ele está respaldado por um monte de gente mais nova, que o Giovanni tem mais ou menos a minha idade, que já vem vindo atrás, que vem pegando esse bastão, e não só relembrando as coisas antigas, e que isso é muito importante, criando coisas novas, porque a tradição e a identidade de um povo, né, se renova no dia a dia, não é uma coisa estática, não é uma coisa que ficou no passado. A gente carrega sempre o passado conosco, não deixamos atrás, né? Não deixamos nada atrás, porque essa é a nossa história. Mas também a história é feita no dia a dia, com novas criações, com novos personagens participando dela. Assim foi quando eu entrei nesse universo. Assim foi quando o Marenco entrou nesse universo. Se hoje o Marenco é esse ícone que ele é, um dia ele também era um garoto assustado para subir no primeiro palco. O que eu vou fazer? E botou um estilo dentro da música, marcou, né? Nós de alguma maneira marcamos esse cenário. E é isso que está acontecendo sempre aqui em Caciqui. Eu tenho vínculo com essa cidade e posso acompanhar, mesmo à distância, esse período que Caciqui vem vivendo, né? Esses vários períodos e essa sempre constante manutenção dessa chama acesa, que é a chama da cultura do Sul, respeito pela nossa história, o respeito pela nossa música e a criação e a marcadamente redefinição da nossa identidade constantemente, com o aporte desse pessoal mais novo que chega para trabalhar naquilo mesmo que não era o nosso sonho no passado, trabalhar e vivenciar, viver aquilo que era nosso sonho no passado, e que hoje é o sonho de tanta gente, e o nosso ainda, constantemente. Enquanto estamos aqui, sempre sonharemos em trabalhar nesse corpus, né, da cultura, da história, dessas vivências tão ricas vinculadas à terra do Sul, nesse caso especial, a terra aqui dos caciques. Muito agradecido, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio, foi uma honra. E é isso aí, programa Quando o Verso Vem Pras Casas, aqui na Web Rádio e TV Caciqui.